hoje nós teremos um intervalo entre a primeira e a segunda viagem missionária. Mas o que para muitos parece ser um capítulo perdido, é exatamente o contrário. O capítulo 15 de Atos é a base do livro. O capítulo 15 de Atos vai nos trazer uma verdade inegociável. Existem alguns pecados que a gente deve evitar, e há 3 pecados terríveis. O primeiro é a blasfêmia, é falar contra a obra do Espírito Santo. O segundo é não dar glória a Deus, é não reconhecer que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E o terceiro e mais terrível pecado, juntamente com os outros 2, é quando nós não reconhecemos que a salvação é exclusivamente pela graça, somente pela graça. Observe, o que Paulo está a nos dizer no capítulo 15, é que depois dele e Barnabé, e parte da viagem, João Marcos, ter pregado e fundado igrejas, dizendo que a salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição. Alguns irmãos descem da Judeia, dizendo que eram da parte de Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja, e dizem aqueles que estão seguindo a Cristo, que eram pagãos, não judeus, romanos, gregos e de todas as outras etnias, que eles não seriam salvos só por aceitar Jesus. Eles precisavam, na verdade, fazer a circuncisão, cortar parte do seu órgão genital para então se tornar judeu, e sendo judeu, então aceitar Jesus e ser salvo. Queridos, para que vocês tenham uma ideia do quanto isso é grave, eu vou contar algo menos grave, muito menos. Provavelmente você já limpou a casa, e ao final daquela limpeza caprichada, você olha para trás e só vê mancha de pé sujo, as coisas bagunçadas, e aí você diz: não acredito, eu estou indo na frente arrumando e vem gente atrás sujando. É mais ou menos como você prepara um relatório para fazer aquela apresentação e quem sabe ganhar a promoção, e vem alguém querendo te ajudar e acaba com o seu relatório. Ou é como aquele que abre a cova para poder semear, e vem outro atrás, fechando a cova sem semente. Quando isso acontece, algumas pessoas saem de si. E foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele ficou extremamente irado, chateado. Ele ficou muito triste e raivoso, porque na verdade ele estava ensinando e outros fazendo o contrário. Mas para que você entenda exatamente o que está acontecendo no capítulo 15, nós precisamos ver um texto que é um texto paralelo a esse em Gálatas capítulo 2. Nós já lemos todo o texto que vai ser exposto do capítulo 15, no início do sermão e nas boas-vindas. Agora eu quero, antes de expor o texto de Atos 15, ler com vocês Gálatas 2, a partir do verso 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego,
foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nós submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro, a da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, reconhecendo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, a quem tenho me esforçado a fazer. Queridos, inicialmente o que Paulo está dizendo aqui é que nessa viagem, possivelmente, segundo os estudiosos, indo para o concílio em Jerusalém para tratar essa questão, em que havia uma grande confusão entre como ser salvo ou não, ele então escreve aos Gálatas e diz que ele não aceitou em momento algum essa imposição, esse peso, essa restrição de que era necessário circuncidar-se para ser salvo. Aqui nós aprendemos uma verdade, eu gostaria de aplicar a nossos dias, porque de fato a questão da circuncisão para se tornar judeu já não é uma prática comum entre nenhum povo, muito menos nós brasileiros. Mas aqui tem um problema, e é um problema grave. Nós vamos aprender que Paulo não senta em cima do problema, ele não se esconde do problema, algo que Pedro fez e Barnabé, de certa forma, também. Possivelmente, você deve ter algum problema, alguma dificuldade. Você deve ter alguma dificuldade familiar, talvez no seu trabalho, talvez no seu condomínio, no seu prédio, na sua rua. Você deve ter alguma dificuldade com alguém. E por muito tempo é possível que você está evitando tratar esse problema porque você não quer se desgastar. Você não quer discussão. Você vai tocando, empurrando com a barriga, dizendo, não vai resolver, não faz diferença, vou tocar a minha vida assim. Paulo nos mostra que quando temos um problema, nós precisamos encará-lo de frente e resolvê-lo. Especialmente se for um problema sério como esse. Possivelmente você não tenha um problema teológico. Se tiver, quem sabe hoje ele será resolvido. Mas talvez você tenha um problema de relacionamento, um problema financeiro, um problema emocional, uma intriga. É como se você tivesse um elefante na sala, e aí você não resolve o problema e o elefante está lá na sala. Você não tem como trocar os móveis, você não consegue fazer o que precisa, porque lá está o problema, vira e mexe, ele está na sua frente, e você faz de conta que não vê, mas ele está lá. Esse texto nos ensina a tratar problemas, e problemas sérios, problemas graves. Queridos, olha o que é que Paulo, um apóstolo chamado fora de tempo, por uma visão, perseguidor da igreja, faz com Pedro, aquele que foi líder também junto com Tiago. Olha o que diz o verso de número 11 em diante.
Veja como encarar um problema na sua vida. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível, digno de ser chamado a atenção. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se temendo os da circuncisão. Vamos entender aqui. Pedro estava em Antioquia da Síria. Essa igreja que se tornou o maior centro missionário, que havia enviado Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lá estava Pedro, ajudando a instruir os irmãos. E Pedro estava lá com a maioria gentios. E ele comia com os gentios, e ele se divertia com os gentios, e ele convivia com os gentios convertidos ao cristianismo. Mas veio alguns irmãos da Judéia que se diziam enviados por Tiago, mas não é verdade, nós vamos ver em Atos 15, dizendo, olha, Pedro, aí eu vou interpretar aqui, né, o texto não diz isso. Pedro, você é nosso líder, você é judeu, como nós. Como é que você está caminhando, comendo, convivendo com os gentios? Olha lá, nós somos o povo escolhido. Tudo bem que eles se dizem ser cristãos, mas eles precisam provar que são crente mesmo. E para provar que é crente, eles precisam fazer a circuncisão, a cirurgia. Se eles não tomarem essa atitude, Pedro, não dá para conviver. E aí Pedro então muda de lado. Ei, até Pedro mudou de lado um dia. Talvez para agradar os outros. Você tem mudado de lado? Você já deixou de conviver com pessoas que te amam, que te cercam, que cuidam de você só para agradar os outros? Você no passado já fumou um cigarrinho, tomou uma pinga, se prostituiu, foi em determinados lugares só para agradar a galera? Só para poder enturmar, fazer parte do grupo? O importante é que você tenha a humildade que esse homem teve, nós vamos ver daqui a pouco. Mas Pedro agora está influenciado. Gente, nós somos influenciados o tempo todo. Eu me impressionei com a reação de algumas pessoas quando saiu na mídia que aquela menina de 10 anos ia fazer o aborto. A revolta de adolescentes, jovens e adultos, porque achavam que ela deveria matar mesmo. E aí, transferindo o seu argumento para a violência terrível que ela sofreu. Ei, um erro não corrige outro erro. Não estou apoiando aqueles também, com aquela demagogia sem fim, foram lá pressionar a família, sem entender a dor e o sofrimento da criança e da avó. Mas eu estou dizendo que tem muito crente mudando de opinião e já são a favor da morte e do aborto. Percebe como nós somos influenciáveis? Pedro se deixou levar, porque ele queria ficar bem com aqueles que faziam parte do partido da circuncisão. Fariseus, saduceus, que chegaram lá bancando saber tudo das escrituras, dizendo, olha, está errado, sem circuncisão não pode. Quantas vezes você no trabalho falou e fez coisas que não deveria? Quantas vezes no seu relacionamento você se deixou levar pela mídia? Pessoas que dizem, não está dando certo, separa. Ah, não, eu no seu lugar não tolerava um minuto. Ah, para que pagar imposto? Ninguém paga nesse país, só tem ladrão. Quantas vezes você foi levado pela maioria, pelos influentes, pela mídia, pelos formadores de opinião e abriu mão das escrituras? Quantos jovens e adolescentes fazem tatuagem, colocam um brinco, cortam o cabelo, só por influência de terceiros?
E eu não estou dizendo que nenhuma dessas coisas é pecado, para que fique registrado e está gravado. Só estou dizendo que fazem por empolgação, por influência. Não tem um propósito, não tem um objetivo. Sabe, queridos, Pedro, ele se deixou levar pela influência da maioria, dos formadores de opinião. A palavra de Deus era pregada, o evangelho de Deus era pregado tanto a judeus como a gentios, igualmente. E eles conviviam bem, até chegar um grupo lá da Judéia, que eram judeus convertidos ao cristianismo, mas se achavam melhor do que os outros e dizia que era necessária a circuncisão. O texto nosso continua no verso 13 do capítulo 2 de Gálatas. E também os demais judeus dissimularam com ele, com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Até tu, Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo, deixou-se levar. Ei, tem muita gente se deixando levar. Tem muita gente seguindo a enxurrada, a corrente, o movimento. Tem muita gente se deixando levar pela política, pelo dinheiro, pelo sexo, pelo poder. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ué, Pedro, não estou te entendendo não, e eu quero falar contigo olhando no teu olho, Pedro. Eu não quero mandar recado não, olha, a segunda lição que você precisa aprender hoje, você tem um problema? A primeira é, resolva o problema. Não guarde o problema. Não sente em cima do problema. E a segunda coisa é, fale com a pessoa certa. Você já percebeu? Normalmente as pessoas têm alguma dificuldade, algum problema, fica mandando recado por terceiro. Com a irmã do irmão, do primo, da cunhada. Com o vizinho. Fala com a pessoa, fala com quem resolve. Fala com quem você tem dificuldade. Paulo não teve receio de encarar a Pedro, um apóstolo que andou com Jesus Cristo. E Paulo olha nos olhos dele e diz assim, rapaz, o Evangelho nos deixa muito claro, e você sabe disso, porque nós conversamos sobre esse assunto. E você foi um dos que pregou a Cornélio e a todos aqueles outros gentios. Por que é que você, que é judeu, está vivendo como gentio, mas agora quer que os gentios vivam como judeu? Que conversa é essa, Pedro? Terceira lição, que ela vai se aprofundar daqui a pouco. Os problemas se resolvem com conversa, com discussão. Não adianta emburrar, não. Não adianta xingar, não. Não adianta virar a cara, não adianta parar de falar. Se resolve é com conversa. O texto segue e diz assim, verso 15, nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Se nós judeus, diz Paulo, fomos justificados pela fé, por que a gente quer que os gentios, que nem judeus são, sejam justificados pela lei, por obra? Queridos, já aqui nós tínhamos uma dificuldade. Pessoas que acreditavam que era possível contribuir para ser salvo. Pessoas que querem tirar de Cristo a sua glória, o seu amor, o seu sacrifício. Pessoas que acreditam que depende delas dar um passo de fé, sem que antes o Espírito Santo o impulsione, o escolha,
o salve. Paulo diz: eu não estou te entendendo, Pedro. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Uai, se quando nós procuramos a Cristo, mesmo sendo seguidores da lei e circuncidados, nós somos encontrados em pecado? Por que então? Porque a lei não salva. Porque a circuncisão não salva, mas sim a fé em Cristo Jesus, mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, aleluia. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Mas não é mediante a lei, é mediante a fé. Amém, queridos? Jamais cometa esse erro de dizer que alguém precisa ter alguma atitude, fazer alguma coisa, algum sacrifício. É só graça, é só por meio da fé, que é gerada pelo Espírito Santo nos nossos corações. Você tem um problema? Enfrente o problema. Fale com a pessoa certa. Esteja aberto a discutir o problema. Porque você não tem a razão sempre. Aqui no caso, Paulo tinha porque ele estava embasado pelas Escrituras. Mas Paulo também cometeu erro, como nós aprendemos domingo passado, quando ele não aceita que João Marcos poderia ter se desestimulado, cansado, amedrontado e simplesmente escorraça ele e não quer mais viajar com ele. Nós vamos assistir isso logo mais à frente, na segunda viagem. Pois bem, queridos, alguns desses judeus, de ideias mais estreitas, foram a Antioquia e tentaram persuadir os convertidos a cometer um ato para ajudar Jesus a salvá-los. Uma aberração. Só havia uma saída então, já que havia ali líderes que desceram da Judéia, se dizendo enviados por Tiago. Naquela época, não sei se você sabe, não tinha WhatsApp, nem telefone, nem correio. Bem que tivesse correio, estaria em greve. Não tinha como se comunicar, exceto por uma viagem, e uma viagem que levava tempo. E eles então dizem: vocês estão dizendo que estamos errados, que é necessário circuncisão, então vamos a Jerusalém. Jerusalém era uma espécie de fórum, onde estavam a maioria dos apóstolos e também dos líderes. E eles vão à igreja de Jerusalém, uma igreja mais ortodoxa, uma igreja mais reservada, mais conservadora, e lá eles vão discutir essa questão. Paulo e Barnabé são convocados, e no caminho, diz o nosso texto, que eles já vão compartilhando o que vão fazer, e já vão alegrando o povo com a notícia de que eles vão defender que a salvação é somente pela graça. Alguns fariseus que se converteram ao cristianismo, eles já se julgavam melhores, já pelo nome, separados, fariseu, já estavam ali para defender a sua causa. Insistiam em que todos os conversos deveriam circuncidar-se e guardar a lei. E a discussão continua mesmo em Jerusalém. Queridos, o que está em jogo aqui não é coisa pouca, não. Por isso que a gente não pode passar pelo capítulo 15 de qualquer forma. Era o seguinte que estava em jogo: o dom de Deus é para uns poucos de uma determinada nação que nasceu por uma tradição, ou é para todos aqueles que creem? Pode ser que este problema não nos inclua hoje,
mas ele era um problema grave que determinou todo o caminho do Evangelho, da igreja, da nossa doutrina. Só compreendemos realmente o verdadeiro significado do cristianismo quando se derrubam todas as barreiras divisórias. Aqui eles estão dizendo, não há gentil, não há judeu, há um só povo. É daqui que começa o princípio também, não há mulher, não há homem, não há negro, não há branco, não há analfabeto nem intelectual, todos são um em Cristo Jesus, por meio da fé, somente fé. Pedro, agora em Jerusalém, dá o seu testemunho. Ei, você já teve uma celeuma, um problema, uma dificuldade, e aí você foi convocado para resolver isso, mas antes de você ser chamado no tribunal, antes de você ser chamado na presença dos seus pais, do patrão ou de alguém, você vai lá na pessoa que você teve o problema e diz assim, vamos trocar uma ideia aqui? Vamos conversar? Vamos ver se a gente se ajusta? Porque daqui a pouco a gente vai ser chamado a atenção publicamente. E se a gente divergir, vai ficar feio. Paulo fez isso com Pedro. E aí, quando Pedro chega lá, ele muda o seu discurso. Na verdade, ele sempre acreditou na salvação pela fé. O único problema dele foi que ele foi influenciado por aqueles judaizantes. Ou melhor, por aqueles fariseus convertidos ao cristianismo. Ele se deixou levar, mas as convicções dele eram sólidas. Olha aí comigo Atos 15, a partir do verso 6. Olha o que Pedro fala diante do concílio. Atos capítulo 15, versículo 6 em diante, ele diz assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meio do meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles foram. Pedro está dizendo, vocês sabem, porque eu sou testemunha viva, Deus não colocou nenhum peso. Por que que agora nós queremos colocar um peso sobre essas pessoas? Isso é inadmissível. Queridos, isso não mudou muito não. Só mudou os critérios. Mas tem muitas comunidades que as pessoas têm um peso sobre as costas para fazer parte do grupo. Tem que ter um biotipo, tem que ter uma característica padrão. Se chega alguém tatuado, se chega alguém cabeludo, se chega alguém com piercing, se chega alguém diferente, com trejeitos que ainda não conseguiu deixar, essa pessoa já é tratada diferente. Parece que só pode ter aquele tipo de robozinho, que anda, que fala e que age como as famílias tradicionais. Isso é um equívoco. A igreja do Senhor Jesus é para todos. E não há nenhuma imposição, não há nenhuma exigência, além da fé em Cristo Jesus para ser salvo. Eu me lembro, hoje nem tanto, né? Hoje é justamente o contrário. Mas antigamente as pessoas identificavam o crente pelo tamanho do cabelo e o tamanho da saia. O problema é que o cabelo e a saia só servia por tempo, porque quando saía, tirava a saia e ficava de mini saia. E já enrolava o cabelo para poder mostrar a nuca. O grande problema
é que nós muitas vezes queremos colocar um padrão que a Bíblia não exige, colocar um peso sobre as costas das pessoas que elas não têm nas Sagradas Escrituras. Quantas pessoas são enganadas por aí, dizendo que é necessário dar uma grande oferta, que é necessário, por meio dessa entrega de um grande dízimo, alcançar uma bênção. Onde está isso nas Sagradas Escrituras? Pois bem, queridos, Pedro então, depois dessa conversa com Paulo, ele reafirma aquilo que realmente crê. E aqui nós temos uma quarta lição. Você tem um problema? Encare o problema. Fale com a pessoa. Deixe a pessoa falar, discuta. Em quarto lugar, peça conselho para pessoas que sabem dar conselho. Eles vão ao concílio, ouvir os apóstolos, especialmente a Tiago, que naquela época era o líder da igreja. Queridos, eu já vi gente dizer bem assim: eu só me entreguei para o meu namorado porque as minhas amigas diziam que eu precisava experimentar antes. Senão, como é que eu ia saber se dava certo? Ué, experimenta beber veneno para ver se morre. Que coisa mais sem sentido. Mas as pessoas se deixam levar pela influência dos outros, e aí o que acontece é, contrariam a palavra de Deus, mas não contrariam os amigos. E principalmente pedem conselho para quem não serve, para quem não conhece as Sagradas Escrituras. Como é que um não crente, alguém que não tem o Espírito Santo, pode dar um conselho acerca de questões espirituais? É impossível. E tem casal se aconselhando com pessoas assim. E tem gente que está buscando ajuda em tudo quanto é lugar, menos nas Sagradas Escrituras e especialmente naqueles que sabem interpretá-la. Queridos, nenhum homem encontrou felicidade na lei, por isso Pedro diz, é somente pela graça, é somente por fé em Jesus Cristo. Por fim, depois que Pedro então expõe a sua opinião, nós temos aqui a liderança de Tiago emitindo a sua, a partir do verso 13. Verso 13 do capítulo 15 diz assim: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. E olha que quem fala aqui é alguém bem tradicional, alguém muito cuidadoso e zeloso pelas Sagradas Escrituras. Queridos, Tiago era o líder da igreja de Jerusalém, uma liderança que se baseava não de uma forma oficial, mas de uma forma moral. Foi concedida a ele especialmente pela sua conduta. Era o irmão de Jesus Cristo que se convertera após a ressurreição de Jesus. Era a coluna da igreja, conforme Gálatas 1,19. Era um homem que orava tanto que ele era apelidado de joelho de camelo, de tanto ficar ajoelhado e por tanto tempo, para orar, para invocar a Jesus Cristo. Um homem bom, que era também apelidado de Tiago o Justo. Esse homem então toma a palavra e dá, por meio da orientação do Espírito Santo, um veredito que mudou a história da humanidade. Tiago então diz: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto a palavra dos profetas, como está escrito. E aqui não é só a opinião dele, não, é escritura, ele lê a palavra. Ele diz:
citando Amós: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregaram nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ele está dizendo: não vamos colocar jugo, não vamos colocar barreira, não vamos colocar apêndice, não vamos colocar regra, não existe nada além da fé em Jesus Cristo. Aí ele faz recomendações, não para a salvação, mas para o convívio. Ele dá algumas restrições, algumas orientações para a conduta moral dos gentios, para que pudessem conviver bem com os judeus. Judeu não comia carne sufocada, judeu, ele tinha a sua dieta diferenciada, e Paulo diz: olha, vocês gentios, respeitem os judeus na sua dieta, na sua alimentação, mas em nenhum momento ele coloca qualquer objeção sobre a salvação exclusivamente pela fé. Queridos, o decreto então é enviado, e aqui vem a última lição para você resolver um problema. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo. Diz Tiago que, mediante a orientação do Espírito Santo, Deus manda eles escreverem uma carta e mandar outros 2 profetas para falar aos irmãos que estavam lá em Antioquia. Você tem um problema? Encare ele de frente. Fale com a pessoa certa. Discuta, ouça e fale. Receba conselhos de quem conhece as Sagradas Escrituras. Peça a orientação do Espírito Santo. A partir do verso 22, ele diz: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviando-lhes juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que é também chamado de Silvano, homens notáveis entre os irmãos. Querido, sabe uma coisa que me chama a atenção aqui? Uma controvérsia que tinha tudo para reduzir a igreja a nada, para trazer um entrave ao crescimento do Evangelho, para colocar judeus e gentios frente a frente, se acusando o tempo todo, por meio de uma conversa, de um concílio, encarando o problema de frente, o Espírito Santo de Deus age e eles decidem em unanimidade. Percebeu isso? Foram unânimes. E eles mandaram uma carta, e essa carta tinha um tom de conciliação, de amor, de esperança. Quando a carta é lida, a igreja fica eufórica, dizendo: graças a Deus, não vamos precisar carregar nenhum jugo, não temos amarras, não temos ritualismo, não temos tradições humanas, é somente pela graça. Talvez você tenha um problema muito grave, que está carregando já há muito tempo, com medo de enfrentá-lo, de resolvê-lo, sem saber o que fazer, acabou de aprender. E você vai se surpreender como o Espírito Santo de Deus vai agir e sanar esse problema. Oh, queridos, como Deus é bom, quando nós, com coração puro, buscamos a orientação do Espírito Santo. Ele age e nos instrui. Eu tenho dito aqui, e eu vou repetir:
Mesmo sabendo que tem gente que diz assim, ó, não fala, porque se falar dá azar. Ué, não é crente não? Ó, não fala, bate na madeira, depois está arrependido. Ué, não estou entendendo. Eu não penso assim não. Pelo contrário, eu creio em Deus. E enquanto for vontade dele, permanecerá assim. Há 20 anos, nós realizamos assembleias nessa igreja. Há 20 anos, eu pastoreio com outros irmãos. Alguns já foram, outros chegaram. Uns permanecerão e eu sairei. Mas há 20 anos, nós temos servido a Deus e não houve uma assembleia sequer, uma reunião de diretoria, que nós tivemos agressões, que nós tivemos humilhações, que nós tivemos discussões baixas, ou qualquer tipo de ofensa. Já houve decisões em que não tivemos a maioria, mas isso foi mínimo. A maioria absoluta das vezes, as decisões do conselho, da diretoria e da assembleia é por unanimidade. Mas não é por causa do líder, não é por causa do diácono, não é por causa do irmão, é por causa do Espírito Santo que age em nós e por meio de nós nos mostra a vontade de Deus. E por isso a gente caminha. E por isso essa igreja, em meio à pandemia, tem aproximadamente 100 pessoas assistindo o culto. É por isso que essa igreja, mesmo em meio ao desemprego, às dificuldades, o caixa está melhor do que antes. É por isso que essa igreja, mesmo diante de todas as dificuldades, tem departamentos, tem pessoas, mesmo nos bastidores, assistindo os idosos, as crianças, os adolescentes. É por isso, queridos, é por causa do Espírito Santo. Louvado seja Ele, hoje e sempre. Queridos, então, se encerra esse concílio, enviando os irmãos, e no verso 30 diz assim: os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira, grandiosamente, se alegraram pelo conforto recebido. Ei, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, há consolo, conforto e alegria. Talvez você tenha um elefante de estimação, vamos matar esse elefante, esquartejar ele, fazer um churrasco, vamos resolver esse problema, encara o problema de frente. Converse com a pessoa, deixa ela falar o que ela está sentindo, fale o que você está pensando. Se não houver forma de resolver, consulte pessoas sábias. Nós temos conselheiros nessa igreja, líderes que estão se preparando já há algum tempo para aconselhar. Temos pastores, temos diáconos, que podem te ajudar. Resolva o problema. Você vai perceber que depois vai ter unidade, comunhão. Queridos, Deus me deu um dom, que é, primeiro, eu não consigo ficar chateado depois de conversar e resolver o problema. Segundo, eu não consigo guardar um problema, eu preciso resolvê-lo. Então, se algum irmão, não levanta a mão agora não, me consulte depois, manda no WhatsApp. Se você tem um problema comigo, nós vamos resolver hoje. E pode ter certeza que nós vamos buscar Deus junto, vamos chegar numa solução. Mas eu não gosto de ter problema de estimação. A vida já nos traz muitas dificuldades. Para que ficar guardando algumas? Que começa pequenininha e se torna um elefante, e depois parece que não tem mais como resolver, porque ele não passa na porta. Vamos esquartejá-lo, vamos resolver, vamos. Aí tem gente, nossa pastor, matar o elefante, coitado. O elefante é só ilustração, irmãos, é o problema que eu estou falando. Vamos separar o problema, dividir o problema em pedaços pequenos, e vamos tintim por tintim resolver ele. Porque quando fala de elefante, quando fala de baleia,
quando fala de cachorro e gato, as pessoas choram, as pessoas entram em depressão, mas quando morre 2 pessoas de frio, em São Paulo, e outras dezenas que devem ter morrido no Brasil, ninguém toma providência nenhuma, porque é gente, né? Morador de rua. Fosse um cachorrinho, uma baleia encalhada, ia lá, centenas de pessoas resolver, mas é gente, né? Pessoa, pobre. Mas, queridos, não importa qual seja o seu problema, nós aprendemos aqui com Paulo e com o Espírito Santo acima de tudo, é possível resolvê-lo, desde que você tenha coragem de enfrentá-lo. E por fim, queridos, Paulo deixa muito claro para mim e para você, a salvação é de graça, e pela graça, e somente por meio da fé em Cristo Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, hoje e para todo sempre.